Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as medidas de dispersão, né, que são na verdade indicativos numéricos, né, para a gente de como, de quais os desvios, né, que existem em relação à média do nosso conjunto de dados, né. Para isso a gente vai precisar, né, lembrar do cálculo da média, então a gente vai precisar na verdade do cálculo da média aritmética, né. Bom, mas primeiro, né, existe uma diferença do cálculo das medidas de dispersão para amostras e para populações, né. Ah, uma basicamente, assim, para explicar muito, de forma bem sintética, a amostra é uma parte de um conjunto maior, que é a população. A população, né, não só de pessoas, né, população de dados, né, em geral, é aquele conjunto maior e total, né, que a gente pretende analisar. Muitas vezes a gente não tem condições, né, por exemplo, uma entrevista com todos os brasileiros seria muito difícil de se fazer, né. Então o que que se faz? Se pega uma amostra, uma parte desse conjunto grande para se ter uma ideia do que acontece no geral, né. É claro que então a gente não vai fazer uma pesquisa com todos os dados, né, então os números não vão ser absolutos, mas a gente vai fazer com uma parte que é representativa do todo. Tem regra para isso, né, tem teorias da amostragem, então quero alertar que não é aleatório, não é também o número de dados, a quantidade mínima de dados, né, para a gente ter representatividade, né, ele deve ser calculado com base em critérios, coeficientes, que a gente não vai conseguir estudar aqui num primeiro curso de estatística básica, né, mas só para deixar claro então essa diferença. Tem a amostra, que é um conjunto menor, é uma parte, né, de um todo que é a população. A população de dados, então não é só um conjunto de pessoas necessariamente, pode ser de outra natureza, né. Então vou pegar um exemplo aqui, perguntaram para 30 pessoas quantos animais de estimação possuíam em casa. E essas foram as respostas, né, que a gente tem representadas aí 30 pessoas. Uma amostra seria uma parte disso, né, então vamos supor que dessas 30 eu pegue 5 pessoas, né, de novo, né, reforçando aqui que esse é um exemplo puramente didático. É claro que uma amostra de 5 pessoas, isso nem é válido estatisticamente, mas só para a gente entender, para a gente conseguir ter uma noção, né, do que são esses conceitos, amostra e população. Então eu não consigo, por algum motivo, não consigo entrevistar as 30 pessoas, né, mas eu consigo entrevistar 5, né, e aí são essas que estão marcadas em verde. Então eu vou pegar essa amostra, que é uma parte, e vou ver o que acontece na amostra, né, para ter uma ideia, então, do que seria com os 30 dados todos, né. Então a amostra é um conjunto menor, que eu vou chamar de X ali, né, então esse conjunto aí, né, X, e eu obtive essas respostas: 3 animais, 7 animais, 1, 2, né, 2. A população é um conjunto maior. Normalmente os conjuntos que representam populações, né, a gente utiliza para esses conjuntos, a gente utiliza letras do alfabeto grego para representar, como ômega, né, por exemplo, né, a gente utiliza o ômega para representar então população, né. Então o conjunto todo seria esse daí, né. Normalmente, claro, a população vai ser um conjunto maior do que a amostra, né, e a amostra ela vai sair, né, de uma população, ela vai ser um subconjunto de uma população. Bom, mas comentei de amostras e populações porque tem diferença da gente calcular as medidas de dispersão dos dados para, né, amostras e para populações. Vamos primeiro ver o caso da amostra. Então vamos supor que eu tenho aquele conjunto ali, aquele pequeno conjunto com 5 dados, né, da amostra, né. Como que se calcula a variância? Fórmula para a variância, né, que é uma medida então do distanciamento dos dados em relação à média, né, aritmética, é obtida da seguinte maneira: eu vou somar, né, N termos, N é o número de observações amostrais, é o número de dados, né, basicamente. Então tem ali o x1, que é o primeiro dado, x2, que é o segundo dado, e assim até o xn, que é o dado então, de posição n no nosso conjunto. O x barra é a média aritmética, tá? Então eu vou fazer o quê? Em cada parênteses eu vou calcular a diferença entre o dado e a média, x1 menos x barra, né, e tal, até todos os dados ali. Mas cada termo eu vou elevar ao quadrado, então por isso que tem ali x1 menos a média elevado ao quadrado, mais x2 menos a média elevado ao quadrado, e assim por diante até o último dado, fazer a mesma coisa. E vou dividir por n menos 1. N é um número total
de dados da minha amostra aqui no caso, né, porque é variância para amostras, menos 1. Então, por exemplo, se a minha amostra tem 5 dados, eu vou fazer 5 menos 1, vai dar 4. Então, vou dividir por 4. Quando a gente fala de amostra, a gente sempre diminui 1. Tem uma razão matemática para isso, não vou explicar aqui para não deixar o vídeo, né, muito grande, mas a regra é essa, né? Para amostra, então, vai ser dividir por n menos 1. Tá? Bom, uma outra forma de escrever essa mesma fórmula, né, utilizando o símbolo de somatório, né? Então, a gente tem esse símbolo aqui que é o sigma, né? Sigma maiúsculo lá do grego, que está dizendo o seguinte: ó, eu vou somar termos de igual a 1, ou seja, eu vou somar n termos, né, começando em 1, e os termos têm a seguinte fórmula, xi, né, então o i vai variando de 1, 2, 3, 4, até o número de dados da amostra, menos a média elevado ao quadrado, vou pegar todos esses termos, então, né, um somatório de vários termos, é isso que quer dizer aquele sigma ali, somatório de vários termos, e dividir isso por n menos 1, né. Então vamos lá, vamos calcular a média aritmética, né? Calculo a média aritmética desses dados, somo os valores, divido pelo número de dados, né? Então essa vai ser a média aritmética. Aí vou aplicar na fórmula da variância, né? Da seguinte maneira: calculei a média, deu 3 aqui a média, né? Então eu vou fazer cada um dos dados menos 3 dentro dos parênteses, elevar cada parênteses ao quadrado. Primeiro vou resolver o parênteses, né? Então aqui, ó, 3 menos 3 deu 0, 7 menos 3 deu 4, assim por diante, né? 2 menos 3 é menos 1, então tem que botar o sinal negativo ali. Depois vou elevar cada termo ao quadrado, né? Somar tudo, né, que está lá em cima, e dividir por 4. Né? Repara que aqui é 4 porque é 5 menos 1. A fórmula é n menos 1, né? O número de dados da amostra é menos 1. 22 por 4, então a variância é 5,5. Né? Então a variância, na verdade, ela não vai dar exatamente uma ideia do distanciamento, né, dos dados em relação à média, porque como eu elevo cada termo desses aqui ao quadrado, né, vamos dizer assim, a ordem de grandeza ela vai aumentar um pouco, ela vai ser justamente, vai ter essa característica de ser elevada ao quadrado. Então o que a gente faz normalmente? A gente resolve esse problema calculando o desvio padrão, né? Que aqui, por influência, né, da língua inglesa, a gente acaba utilizando o S, né? Ou às vezes o SD também, né? Que é o Standard Deviation, né? O desvio padrão, no caso. Então a gente utiliza a letra S para desvio padrão, né? No caso S de x, porque o conjunto, né, de dados é x ali, né? O conjunto que é a nossa amostra x, né? E aí a gente tira a raiz quadrada, justamente para resolver esse problema. Bom, se na variância eu preciso elevar ao quadrado cada termo, então, né, se eu extrair a raiz quadrada, eu vou ter uma ideia melhor do distanciamento, né, dos dados, do conjunto de dados em relação à média. Então, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, né? Se a variância ali foi 5,5, então eu vou fazer a raiz quadrada de 5,5, que vai dar aproximadamente, aí arredondando aqui, né? Então fiz as contas e arredondei para duas casas, deu 2,35, né? Então essa é geralmente o distanciamento em relação à média de cada um dos dados aqui. O desvio médio, né? Não é desvio médio, na verdade, desvio médio é outra coisa, tá? Não vou confundir aqui. Mas é o distanciamento dos dados da média, ou podemos pensar assim, o distanciamento dos dados em relação à média aritmética. Para a população, o cálculo é muito parecido, né? Então eu vou fazer agora para os 30 dados da nossa população ômega, o nosso conjunto que é a população, nosso conjunto total, né, vamos dizer assim. Então a única diferença, quer dizer, a única não, tem algumas diferenças. De notação, em primeiro lugar, né, porque o conjunto, então a gente vai utilizar uma letra do alfabeto grego, né? Então é um indicativo, né? Quando a gente olha em estatística, assim, alguma coisa que está do alfabeto grego, isso indica que ali é população, está se falando de população e não de amostra, né? Então geralmente, né, salvo aviso né, do autor e tal. Mas olha só, então aqui a gente tem então essa primeira diferença, né? A gente usa uma letra do alfabeto grego, indicando que é a população. Para a média aritmética, no caso, a média populacional, a gente usa a letra do alfabeto grego também, como vocês estão vendo aí. E para o número de observações, né, no caso da população, a gente vai usar o N maiúsculo. Então, o N minúsculo é da amostra e o N maiúsculo da população,
né? E uma outra diferença agora matemática, agora não apenas de simbologia, mas diferença matemática. A gente, na hora de dividir, né, a gente vai dividir por n, pelo número total de dados, e não por n menos 1, que nem no caso da amostra, certo, pessoal? Então, na população, a gente vai dividir por n, né? Ou seja, a gente vai fazer, então, a conta, né? A fórmula, então, ela funciona mais ou menos da mesma maneira. Então, cada parênteses a gente vai fazer a diferença de cada um dos dados em relação à média, elevar ao quadrado cada termo e depois dividir agora por n, não por n menos 1, tá? Então, nós vamos fazer essa conta. Aqui são 30 dados, então ficou bem pequeno aí, né, cada termo, né, para enxergar. Mas primeiro a gente vai calcular a média. Então, soma os 30 dados e divide por 30, que é o número de dados. 66 divididos por 30, deu 2,2. Então, essa é a média populacional, tá? Variância. Então, a gente vai usar a fórmula da variância aqui, né, aplicar. A gente tem a média, né? Então, em cada parênteses, a gente vai fazer cada um dos dados, menos a média, calculada, elevar ao quadrado, somar todos os termos, né, lá em cima. Então, primeiro eu resolvi o parênteses, depois elevei cada um dos dados ao quadrado, né, depois somei tudo, deu lá em cima 76,8 e dividi por 30. No final deu ali, então, 2,56, que é a variância. Aí, da mesma maneira, né, como a gente faz essa estratégia aí de elevar ao quadrado cada termo, né, no cálculo da variância, então, para que fique mais adequado aí a ordem de grandeza dos valores do conjunto, que é a população, a gente, então, vai fazer o seguinte, né, o contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz. Então, a gente vai calcular o desvio padrão, que da mesma maneira para a amostra, ele é a raiz quadrada da variância, né? Só que aqui, em vez de usar o S, né, a gente vai usar o sigma minúsculo, né? Então, que é o símbolo aí para desvio padrão no caso de populações, né? E aí vai ser a raiz quadrada da variância. Então, vai ser a raiz quadrada de 2,56, que nesse caso aqui vai ser 1,6, né? Então, esse é o desvio padrão, então, né, em relação à média aí para essa população de dados, né? Então, em resumo, basicamente, né, o que muda na fórmula? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, em qualquer caso. Tá, mas no cálculo da variância, o que muda da amostra para a população é que na amostra a gente divide por n menos 1, número de dados menos 1. E na população a gente não divide por n menos 1, a gente divide por n, pelo próprio número de dados. Basicamente é essa a diferença. Certo, pessoal? Até a próxima.